Irmãos e amigos, é com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui para transmitir mais uma escola bíblica dominical. E nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder chegar até aí ao lar dos irmãos e amigos com mais uma porção da Palavra de Deus esta manhã. Agradecemos também ao pastor José Roberto, pastor da nossa igreja, que tem nos apoiado nesse trabalho. Agradecemos ao irmão Cassiano, que ele é responsável por montar e fazer a apresentação do nosso vídeo. Agradecemos também a irmã Aline que gentilmente nos colabora conosco, abrindo todas as manhãs de domingo a nossa escola bíblica com esse piano maravilhoso. Nosso muito obrigado à irmã Aline, irmão Jansen, um grande abraço. Queremos agradecer também a Ana que é responsável por produzir, preparar todos os vídeos, a apresentação da nossa escola bíblica dominical aqui. Ela que vai dar o seu tradicional bom dia esta manhã. Bom dia, irmãos e amigos. Deus abençoe a todos. E é com grande alegria que hoje, um dia especial para nós, os cristãos, que nesse dia comemoramos a Páscoa que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que veio, deu a sua vida para nos resgatar, e hoje nós comemoramos a sua ressurreição, dando assim a condição de acesso ao Pai, a condição de acesso à vida eterna de todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Nossa alegria neste dia, por este dia tão marcante, por esse fato tão marcante em nossas vidas. Nós vamos dar início na nossa escola bíblica dominical desta manhã. Estamos começando hoje o primeiro estudo do trimestre, e esse trimestre nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho escrito por Mateus. Então eu vou fazer para os irmãos aqui um apanhado geral sobre as características, sobre o propósito do Evangelho de Mateus, e nós vamos então iniciar aqui. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é uma confirmação daquilo que os profetas testemunharam, daquilo que os profetas profetizaram. Os profetas do Antigo Testamento predisseram e ansiaram pela vinda do ungido que entraria na história para trazer redenção e livramento. Então nós vemos aqui que o tema básico, o tema principal do Evangelho de Mateus é exatamente focado a esse surgimento de Jesus Cristo, o ungido, o Messias vindo de Deus. O Evangelho de Mateus oferece a ponte essencial entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós vemos aí que depois de um silêncio de mais de 400 anos, nós vemos que nós temos aí esse período que vai de Malaquias até Mateus, até o Evangelho de Mateus. Nós temos um período de silêncio, um período onde os profetas silenciaram, onde não houve mais a manifestação de Deus, e nós chamamos esse período de o período interbíblico, que são aproximadamente contado como 400 anos. Então nós vemos que a partir desse instante que cessa toda a expressão de Deus, a manifestação de Deus, então agora ele vem aparecer, ele vem se manifestar novamente no seu apogeu, no seu momento máximo, onde ele apresenta o seu próprio Filho, fazendo-o nascer, fazendo vir ao mundo na forma humana para resgatar e para assim então assumir a pessoa do Messias enviado de Deus. Mateus documenta a reivindicação de Jesus Cristo de ser um Messias. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo. Então, nós vemos que Jesus
Eu sempre falo lá na nossa escola bíblica dominical, Jesus é o nome e Cristo é a função. Então, Cristo é a função de Messias, aonde Jesus Cristo, ele se apresenta, ele reivindica, então, essa posição de o Messias enviado de Deus. O Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus possui as credenciais do Messias. Então nós vamos ver depois mais à frente nos textos que nós vamos ler aqui, que Jesus aqui tem todas as características, ele apresenta todas as características do Messias, o enviado de Deus. Ministra no modelo predito do Messias. Então, se os irmãos forem ler lá, se os irmãos forem pesquisar e estudar um pouco mais a fundo o Evangelho de Mateus, os irmãos vão perceber nitidamente que em várias passagens as pessoas se perguntam, é esse o Messias? Como ele fala dessa forma? Como ele se coloca dessa forma? Então, Jesus é o único que ministra, o ministério de Jesus, a ministração de Jesus é nos moldes ou na característica apresentada pelo Antigo Testamento que viria o Messias de Deus e ele traria essa mensagem. Então, a mensagem é própria do Messias. Jesus prega mensagens que somente o Messias poderia pregar. Então, em várias passagens, nós vemos que nós podemos observar que as próprias pessoas que acompanhavam Jesus, elas confirmaram que somente Deus, somente aquele que é enviado de Deus, que poderia ou que teria poder de fazer, de realizar as maravilhas, os sinais e os milagres que Jesus então apresenta e faz ali naquele seu tempo de ministério. Mateus, finalmente, ele apresenta Jesus como o Messias morrendo de uma forma que somente o Messias poderia ter morrido. Então, finalmente morre a morte que somente o Messias poderia morrer. Então, todas as características apontam, todas as características convergem para a confirmação de que Jesus é o rei enviado. Então, esse é o objetivo, esse é o assunto central do Evangelho de Mateus, o rei que seria enviado por Deus, o Messias enviado por Deus, o Filho de Deus, o Messias escolhido por Deus, o ungido do Senhor. Então nós vemos aqui que Mateus ele fecha com a morte, e a morte característica e comprovada com todas as profecias existentes no Antigo Testamento. Introdução e título. Mateus é o evangelho escrito por um judeu. Então nós vemos que Mateus, a autoria de Mateus, nós vemos lá que Mateus, também chamado de Levi, ele é filho de Alfeu, ele é judeu nato, e ele que escreveu, e nós vamos ver depois a primeira característica do Evangelho de Mateus, que é justamente a genealogia de Jesus. Então, a genealogia de Jesus, ela aparece confirmando então essa característica da tradição judaica, que é importantíssimo para que os documentos fossem aceitos. Então, Mateus ele inicia com todo o cuidado que o judeu tem pela sua genealogia. Então ele traz toda a genealogia de Jesus. Então Mateus é um evangelho escrito por um judeu para os judeus acerca de um judeu. Então nós vemos que ele é escrito para os judeus. Se os irmãos forem perceber, se os irmãos forem analisar mais a fundo o evangelho de Mateus, os irmãos vão poder perceber que ali existe toda uma forma de se expressar
toda a gramática, toda a forma de expressão, ela é direcionada às tradições judaicas. Então nós podemos ver ali nitidamente que esse evangelho foi escrito por alguém que era nato e alguém que escreveu para os seus compatriotas, e acerca de um judeu que era Jesus. Então nós vemos que o Evangelho de Mateus, ele traz toda a trajetória, desde o nascimento à crucificação, ao seu ministério, à crucificação, à ressurreição e à ascensão de Jesus Cristo. Então, Mateus traz toda essa trajetória de Jesus, toda essa trajetória do Messias, do ungido de Deus. Então, o livro é escrito por um judeu, para os judeus, e sobre a história de Jesus, que era judeu. Ainda na introdução e título, nós podemos ver aqui que o Mateus, ele era também chamado de Levi, filho de Alfeu, e ele era um publicano. Nós vemos que os publicanos eram aquelas pessoas que eram rejeitadas por seus compatriotas. Eles não eram muito bem aceitos, porque eles eram cobradores de impostos. Então eles tinham uma certa resistência para serem aceitos pela sociedade dos judeus, porque os judeus, eles tinham uma resistência a todos aqueles que trabalhavam para o governo. Justamente o Mateus era um publicano e ele trabalhava recebendo os impostos que era para o governo romano. Então nós vemos que Mateus também, a sua história, o seu chamado é contado no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 12, em Marcos 2, 13 a 17, e também em Lucas 5, de 27 até o versículo 32, nós podemos ver ali o chamado de Mateus. E nós vemos que interessante, a primeira característica, que Mateus estava trabalhando na coletoria de impostos. Quando Jesus passou ali no seu local de trabalho, Mateus estava trabalhando e Jesus o chamou. E no momento que Jesus o chamou, Mateus imediatamente largou tudo o que estava fazendo e o seguiu. Então nós vemos um exemplo extraordinário de Mateus. Nós temos também ainda o tema e o propósito do livro. Embora Mateus não tenha um propósito expresso, ele foi claramente escrito para proclamar as palavras e obras de Jesus Cristo, a fim de que o leitor possa tomar uma inteligente decisão a respeito do próprio Jesus, a respeito de Jesus que trouxe a salvação. Então nós vemos ali que no Evangelho, nós temos aqui os 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles 3 evangelhos que eles trazem basicamente o mesmo assunto, que são os evangelhos conhecidos como Mateus, Marcos e Lucas. Então, nesses 3 evangelhos, nós vemos claramente a aparição, a apresentação, a divulgação do Messias, o enviado de Deus, em todo o seu ministério, sobre o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Então, são aqueles os três evangelhos que trazem este assunto, o assunto básico, o assunto primordial, que é a salvação trazida por Jesus Cristo. Muito bem, então, temos aqui nosso primeiro estudo do nosso segundo trimestre, Escola Bíblica Dominical, primeiro, 1, tá? Então, nossa primeira aula, o cumprimento da promessa de Deus. E o texto bíblico, Mateus, no capítulo 1 e o capítulo 2, e o nosso texto áureo, Mateus 2, no versículo 6. E aqui nós temos, então, o versículo Mateus 1, de 1 e 17, nós não vamos ler ali, depois os irmãos podem ler na sua Bíblia, os irmãos podem
os amigos podem ler também, procurar sobre esse texto, que traz toda a genealogia de Jesus, inclusive nas lições passadas lá que nós falamos em Gênesis, não sei se os irmãos estão lembrados, nós falamos lá sobre alguns personagens lá que você vai encontrar nesse texto aqui, tá ok? Então nós vamos ler, a Ana vai ler para a gente o versículo 1 e o versículo 17 do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Assim houve 14 gerações de Abraão a Davi, e 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Então nós vemos aqui o registro da genealogia de Jesus Cristo. Então lembra-se que eu falei sobre a tradição judaica, sobre as tradições que os judeus têm, esse ponto de documentar a genealogia é muito importante para o judeu. Então Mateus, como sendo um judeu nato, ele traz essa genealogia lá de Jesus, ele traz desde Adão até a vinda de Cristo. Então todos os descendentes de Jesus, ele traz essa genealogia, fazendo assim então a apresentação do livro de Mateus. Então nós temos essa característica muito importante, como a tradição judaica diz. Eu disse que Mateus registra desde Adão, não, ele registra desde Abraão. Então ele sai de Abraão, o pai Abraão, que é assim o patriarca dos hebreus, do povo de Deus. Então ele sai de Abraão e faz ele traz todo o histórico de todas as gerações até chegar a geração, até chegar ao advento de Jesus, o Cristo, o enviado de Deus. Assim, houve então 14 gerações de Abraão a Davi e 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. Então vejam que tem todo o decorrer da história, a história é toda documentada nessa primeira parte então do Evangelho de Mateus. Depois, se os irmãos tiverem a oportunidade, deem uma lida nesse primeiro capítulo, que é interessante, essa primeira parte que é interessantíssimo. Então, os irmãos vão ali constatar todas as fases em que o povo de Deus viveu. E, por último, são 14 gerações do exílio até o nascimento de Cristo. Então, aqui, a apresentação do Evangelho de Mateus como um bom judeu. Mateus então inicia, Mateus dá o princípio do livro com a genealogia de Jesus Cristo. O próximo ponto, logicamente aqui, Mateus, ele faz a apresentação. Depois de fazer a apresentação, então ele traz aqui todas as informações sobre o nascimento de Jesus, como se deu o nascimento de Jesus, como foi o nascimento de Jesus, como ocorreram os fatos a respeito do nascimento de Jesus. Então, nós vamos ver aqui o texto de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 21, que a Ana vai ler para a gente. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem, então nós vemos aí, irmãos, nesse relato, o nascimento de Jesus. Então Mateus, ele traz aqui sobre a história
do nascimento de Jesus, como se deu o nascimento de Jesus, os fatos que ocorreram a respeito do nascimento de Jesus. Então, o versículo traz, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Então, lembre-se lá que Jesus era o nome que ele foi recebido por seu pai, Jesus, e também conhecido, nós conhecemos como Emanuel, que é Deus conosco. Jesus era o nome, foi dado por José, e Cristo, como eu falei, era a função, ou seja, a missão que Jesus teria de ser o Cristo, de ser o Messias. Então aqui, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós vemos ali que Jesus foi gerada pelo Espírito Santo. Então Maria, ainda uma moça virgem, uma moça que não tinha nenhum contato com marital, com nenhuma relação com homem algum, ela estava apenas prometida para o seu noivo José, mas antes que eles se unissem, então, ela se achou grávida. E ali nós vemos que esse texto aqui nos faz lembrar da ocasião do Natal, né, irmãos? Então, no Natal que nós vemos esse texto, as encenações que haviam na igreja, eu me lembro bem. Então, tudo girava em torno do nascimento de Jesus, do advento do Filho de Deus. Então, era muito interessante quando nós encenávamos essas peças. Então, tínhamos lá Maria, José, então aquele deslocamento de José para fazer o recenseamento e receber Maria como sua esposa, e Jesus nasce ali naquela rua de manjedoura. Então, toda aquela encenação. Então, essa história é apresentada por José. E aí nós vemos então uma das passagens lá que nos lembra muito bem, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, aconteceu que, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo. Então, nós vemos lá que, eu me lembro com saudades, que a Ana ela fez a apresentação lá, em uma das apresentações, né, do nascimento de Jesus, a Ana fez o anjo. Então era muito bacana isso daí. E aqui nós vemos, aqui lendo esse texto, nós nos lembramos daquela época. Então aqui José, pensando nisso, lhe apareceu o anjo, e o anjo do Senhor disse a José: não se preocupe, José, porque este é o Filho de Deus, ele será nascido do Espírito de Deus, ele não terá participação humana, mas sim a geração, o fruto seria o fruto do Espírito Santo de Deus. Então aquilo que estava gerado em Maria seria por um milagre do Espírito Santo. Então aqui José, que faz parte da linhagem de Davi, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que Deus se incumbiu, que Deus encarregou-se de gerar Jesus ali no ventre de Maria, especialmente para que ele se tornasse ali então o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o Deus que agora seria parte de nós aqui, iria viver entre nós, que Deus então separa o seu Filho para vir ao mundo e conviver com nós e trazer pessoalmente a salvação. Ela daria à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Então, Jesus, ele vem do hebraico, ele vem da origem de Yahvé, Jesus, Jessé. Então, todas essas vertentes fazem parte do nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus, ele será o enviado de Deus, o Messias de Deus, aquele através do qual Deus iria trazer a salvação a todo o seu povo. Então, nós vemos essa grande apresentação de Deus. Então, Deus
faz essa apresentação através de Maria sendo gerado nela o Filho de Deus, aquele que seria o Messias, para nos trazer assim então a salvação, a vida eterna, só trazida por Deus, por Jesus Cristo, que morreu na cruz, e aceitando esse sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus e temos acesso direto ao Pai e à vida eterna. Nosso próximo ponto, a visita dos magos. Mateus, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6, que a Ana vai ler para a gente. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então nós vemos aqui a visita dos magos depois do nascimento de Jesus, então depois da narrativa de Mateus, de trazer ali então os dados, trazer a documentação de como foi o nascimento de Jesus, como se deu o nascimento de Jesus. Nós vemos aqui então que os magos vieram depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Então nós vemos aqui que Herodes era o rei, e nós, mais uma vez aqui, nós nos lembramos, né, da peça de Natal, onde Herodes era o rei, e ele impunha essa condição de rei, ele não queria que houvesse outro rei, e os magos vieram justamente, vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém, e eles perguntaram aqui, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Então Herodes ficou aqui perturbadíssimo. Quando ele ouviu essa história, ele se perturbou demais. E os magos aqui, vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorar, viemos prestar honras a este rei. Aí o Herodes falou: pô, que negócio é esse? O rei que sou eu. Então ele ficou profundamente perturbado com essa história de rei dos judeus, e ele manda investigar. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então nós vemos que o rei Herodes aqui, ele além de ficar perturbado, além de ele ficar aqui se perguntando quem deveria ser esse rei, que rei é esse ter nascido, aonde nasceu esse rei, por que aqueles magos estavam ali para prestar adoração ao rei e não a ele. Então ele reuniu todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei. Irmãos, esse texto é importantíssimo. Vejam, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes. Primeira coisa aqui, sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que, uma vez por ano, eles faziam o sacrifício de oferta dos holocaustos para retirar, para lavar, para cobrir, para pagar os pecados do povo, né? E do povo, dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei. Sabe quem eram os mestres da lei? Os mestres da lei eram aqueles que dominavam as escrituras. E as escrituras, na época do nascimento de Jesus, nada mais era do que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era toda a lei e os livros da lei e
os livros da lei, Isaías, o livro de Isaías. Então nós temos os livros proféticos e os da lei. Então nós vemos aqui que esse pessoal aqui, os sacerdotes e os mestres da lei, eles sabiam que Jesus iria vir. Eles sabiam de todas as profecias que estavam contidas no Antigo Testamento, nos 5 livros da lei. Então toda a lei trazia, apontava, direcionava para o Messias. Então esse pessoal sabia quem era. E aí então Herodes perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. Então ele ficou muito preocupado porque ele não iria admitir um concorrente. E essa era exatamente a forma como ele estava encarando. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então vejam, eles sabiam da lei, eles sabiam de todas as profecias contidas na lei, de todas as profecias que estavam registradas ali na lei e nos profetas. Então nós vemos que Herodes se perturbou por conta disso e ele foi buscar, e todos aqueles que orientaram, que falaram, que se reuniram com Herodes, eles sabiam que os profetas já tinham dito, estava escrito sobre o advento de Jesus Cristo. E aqui no versículo 6, nós vemos: a profecia é exatamente essa: mas tu, Belém, da terra de Judá. Então, Belém, a cidade de Belém, aonde Jesus nascera, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Por quê? Porque ela trará, através dela, ali será a cidade aonde Jesus iria nascer, aonde Jesus nasceu, aonde Jesus é nascido. Então, Belém se torna importante por receber o nascimento, por abrigar o nascimento de Jesus Cristo. Então, ela se torna importante, igual às cidades, as maiores cidades de Judá. Pois de ti, vejam aí, pois de ti, ou seja, ele será natural de Belém, pois de ti virá o líder que, como pastor, por que pastor? Porque irá conduzir, então está aqui, que conduzirá Israel, o meu povo, ou seja, Jesus Cristo agora se coloca na pessoa, na característica, na figura do sumo pastor. Então, o sumo pastor, Jesus Cristo, que vai o quê? Que vai conduzir todo o povo de Israel. O nosso próximo ponto, a fuga para o Egito. Então, nós vemos aqui que a cidade então ficou preocupada com a preocupação de Herodes. Toda Jerusalém estava preocupada. Então José, Maria e o menino tiveram que fugir da presença de Herodes. E nós vamos ver aqui então o que irá acontecer. Depois os irmãos podem ler na íntegra lá, que é bastante interessante esses 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos de Mateus. Os irmãos lendo lá vão ver toda a íntegra dessa história. Então, a fuga para o Egito, Mateus, o capítulo 2, no versículo 13, que a Ana vai ler para a gente. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então vejam aqui, irmãos, o porquê da fuga para o Egito. Então José estava ali ameaçado pelas determinações de Herodes, pelos ciúmes que foi despertado em Herodes. Então aqui Herodes ele se coloca agora
implacável na busca desse tal rei que ele não sabia quem era, onde estava. Então, depois que partiram ali, depois que José já estava provavelmente o menino Jesus já tinha ali provavelmente entre 1 ano e meio a 2. Então o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Então ali um anjo faz essa aparição a José em sonho e orienta novamente. Nós vemos que novamente aqui então o anjo dirigindo, o anjo de Deus diretamente como o conselheiro, como levando a palavra até José para que ele tome o menino e sua mãe e vá até o Egito para que ele fique fora do alcance de Herodes. Então ali José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito e fique lá até que eu diga. Vejam que o anjo novamente vai se pronunciar a José para que determine o tempo em que ele volta, e isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, nós vemos aqui que José é orientado a tomar Maria e o menino Jesus e se deslocar até o Egito, para que assim Herodes, que estava furioso, ele estava procurando ao menino Jesus, procurando esse tal Messias, esse tal rei que os magos vieram adorar, para que então ele pudesse eliminar, para que então ele reinasse absoluto. E assim então José faz, ele se retira, ele vai com Maria e o menino Jesus para o Egito, e ali ele espera a orientação do anjo. Então aqui nós vamos ver no próximo ponto aqui a volta da família para Nazaré. Mateus capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 23, onde nós vamos ver então aqui a volta orientado por um anjo, José então volta à cidade de Nazaré. E o capítulo 2, o versículo 21 até o 23, que a Ana vai ler para a gente. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então nós vemos aí então o anjo, mais uma vez, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Novamente aqui o anjo em sonho vai até José e lhe orienta para que voltasse à terra de Israel. Então deixasse ali o Egito e voltasse então para a sua localidade. E aqui nós vemos: mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, então vejam ali que a situação ainda estava um pouco tensa, né? Então Herodes já havia morrido, mas quem estava no lugar de Herodes era o seu filho, que era o sucessor. Então provavelmente ali José temeu por essa posição ainda dos líderes lá, dos governantes, o governo estava sob a tutela, sob a responsabilidade de Arquelau, que era filho de Herodes, muito próximo. Então José teve medo de voltar para lá. Então, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Então, o anjo novamente orienta José, o anjo aparece a José, o anjo fala a José através de um sonho que ele se retire para a região da Galiléia. E essa região da Galiléia, ele vai se tornar nada mais, nada menos do que a concretização de mais uma profecia. Então nós vemos que no versículo 23, nós lemos aqui: e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Então aqui José vai com Maria para Nazaré e ali ele
se instalam, e ali então Jesus tem toda a sua condição de infância e adolescência e juventude. E assim então cumpriu-se o que fora dito, ou seja, a profecia que fora dita lá pelos profetas. Se os irmãos procurarem, né, então nas profecias, nós temos lá nas profecias de Isaías, claramente lá a revelação das profecias sobre o Messias. Inclusive nós temos até quando Jesus estava no templo em um sábado lendo a palavra de Deus, lendo os rolos, ele lia o livro do profeta Isaías, e ali aqueles que estavam presentes, aqueles que estavam ali presenciando essa leitura na sinagoga, eles disseram assim: ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então, logo que Jesus começou a ler todas as profecias de Isaías, então eles identificaram uma característica muito próxima com Jesus, e era justamente Jesus que estava lendo ali a palavra de Deus. Então, para o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então é por isso que nós conhecemos Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Muito bem, chegamos aqui à nossa conclusão. Então nós temos aqui o Evangelho de Mateus, apresenta Jesus Cristo, o Messias prometido, o Filho de Davi, e que a sua vida é o cumprimento das profecias contidas no Antigo Testamento. Então nós vemos que todas as profecias que estão contidas, que estão relatadas, que estão presentes no Antigo Testamento, elas apontam para o Messias de Deus, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Davi. Então todas essas nomenclaturas aí, todos esses títulos, eles são direcionados a Jesus como o Messias, como o Filho de Davi, o Cristo, o enviado de Deus. Então, nós podemos aí nitidamente perceber e concluir que o Evangelho de Mateus tem essa direção, essa função em o seu conteúdo. Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. Esta declaração une Cristo às duas alianças que Deus fez com Davi e Abraão. Então nós vemos que quando se declara Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, lá na sua genealogia, onde está registrado lá a filiação a Abraão e a Davi, nós vemos que essas duas citações, ela une, ela liga Jesus Cristo às duas alianças mais importantes, uma das alianças mais importantes escritas, dadas por Deus, direcionadas por Deus ao seu povo. Então, a aliança que ele fez, que Deus fez com Davi e que Deus fez com Abraão. Então nós vemos, a aliança de Deus com Davi consistia na promessa de um rei. Então lá em Davi, Deus fala nitidamente, Deus apresenta nitidamente um rei que se assentaria no trono para sempre, ou seja, aquele reino que seria eterno, um rei que não teria fim, um rei para toda a eternidade. Então, essa promessa é feita para Davi. E a aliança de Deus feita com Abraão prometia que, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa lição está muito nítida, muito clara aí nas nossas mentes, quando nós lemos lá o Gênesis. Lembram-se lá quando Deus chamou Abraão e fez a promessa a Abraão, e ele garantiu, ele prometeu a Abraão em que a sua descendência seria como a areia do mar, a areia da praia e como as estrelas dos céus, e todas as famílias seriam benditas. Então, por meio de Abraão.
Então, essa promessa, ela é a promessa, a aliança feita com Abraão. Então, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E por meio de Jesus Cristo, todas as famílias podem ser abençoadas através da salvação que Jesus oferece morrendo na cruz, que Jesus oferece dando a sua vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele vem nessa direção, apresentando a sua salvação, apresentando a salvação de Deus através da sua morte, através da sua crucificação, através da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. E aqui nós vemos então, o filho de Davi seria rei e o filho de Abraão seria sacrificado. Mateus começa com o nascimento de um rei. Nós vemos nitidamente que os magos ali, lembram-se que nós lemos? Os magos vieram adorar o rei. Aonde está o rei para que nós possamos adorar? Então, Mateus ele inicia com o nascimento de um rei e tem o seu final, ele termina com o oferecimento de um sacrifício, que é justamente a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário, entregando-se por cada um, entregando-se por todos aqueles que aceitem o seu sacrifício na cruz do Calvário, entregando a sua vida para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E que nesse dia, irmãos, nós possamos, nesse dia tão importante que nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, aonde nós comemoramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, aonde nós comemoramos o oferecimento que Jesus nos dá através da sua ressurreição. Ele nos dá a garantia, ele nos oferece a garantia de uma vida eterna com Deus, que nós possamos entender essa dádiva, que nós possamos aceitar este presente que Deus nos enviou através de Jesus, quando na cruz do Calvário ofereceu a sua vida em troca dos nossos pecados e assim nos dando a condição da vida eterna e de morarmos num reino que nunca terá fim, na Jerusalém celestial. Que nós possamos entender, que nós possamos, através dessa magnífica história do livro do Evangelho escrito por Mateus, e eu gostaria de convidar todos vocês para que acompanhasse essa história extraordinária, onde nós vamos passar todo esse trimestre estudando o Evangelho de Mateus, que nós possamos, através desse Evangelho, nos aproximarmos do nosso Deus, do nosso Criador e aceitarmos esse sacrifício miraculoso que nos deu a vida eterna, este presente de Deus que foi o seu próprio Filho, enviando-nos a salvação dos nossos pecados através do sacrifício, do derramamento do seu precioso sangue para nos comprar, para nos pagar todos os nossos pecados. E nesse momento eu convido você a que feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça e vamos encerrar com uma oração neste momento. Deus nosso Pai, neste dia tão alegre, ó Pai, onde nós comemoramos a ressurreição do Teu Santo Filho Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, por essa dádiva, por esse presente que Tu nos enviaste, ó Pai, que através do sacrifício do Teu Filho amado, através do Messias enviado por Ti, Tu nos deste a salvação. Obrigado a Deus, e que hoje, mais do que nunca, Senhor, nós possamos comemorar a vida, nós possamos comemorar a vitória diante da morte, o último inimigo, o último obstáculo a ser vencido, que é a morte, mas que foi vencida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos garantiu
que assim como ele venceu a morte, nós venceríamos também. Obrigado, Senhor, que esta certeza, ó Pai, possa continuar cada vez mais viva nos nossos corações. Pai, fica com o teu povo neste dia. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos que acessaram este conteúdo e todos aqueles que ainda irão acessar, que possam sentir a presença do teu Santo Espírito tocando em suas vidas através, ó Pai, dessa história maravilhosa do Evangelho escrito por Mateus. Obrigado, Pai. Fica conosco nesse dia. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Nós agradecemos por mais essa Escola Bíblica Dominical. Eu desejo a todos uma extraordinária Páscoa para todos os que estão ouvindo, todos os que acessarão este canal. Uma Páscoa nos moldes de Jesus Cristo, uma Páscoa comemorada não com chocolate, mas com a certeza da vida, a certeza da ressurreição do nosso Salvador amado Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical.